como disse no início, recentemente, que é a questão do que eles chamam de primícias. Basicamente é o seguinte: além do dízimo que você dá, da oferta que você faz, os membros da igreja, eles somam tudo que ganham durante o mês. Qualquer coisa deve ser somada. Se você ganhar um presente, você deve somar o valor do presente. E depois que eles somam tudo que eles ganham no mês, eles dividem pela quantidade de dias do mês e dão um dia para o sacerdote. Então, além do pastor ganhar o seu salário, que deve ser tirado dos dízimos e das ofertas que os irmãos dão na igreja, os irmãos ainda dão o que eles chamam de primícia, que é exatamente essa matemática que eu fiz. Você soma tudo que você ganha durante o mês, divide pela quantidade de dias do mês e dá um dia para o sacerdote. Deposita na conta dele. Eu fiz um cálculo, irmãos, básico, de 100 pessoas numa igreja fazendo isso, 100 pessoas depositando uma média de 50, 40 reais na conta do pastor. É claro que ele vai prosperar muito. E aí alguns criaram uma teologia baseada no Antigo Testamento para implantar essa primícia. Israel tinha a prática de fazer primícias. Mas por que eles faziam isso? Por que eles faziam primícia? Porque os levitas, que eram da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes que ministravam e que cuidavam do templo em Israel, eles não herdaram terra. Eles não herdaram terra. Na divisão do território de Israel, os levitas não herdaram terra. As demais tribos herdaram, mas os levitas não. Os levitas, eles herdaram o sacerdócio, o cuidado do templo. Aí olha que coisa interessante. Deus estabeleceu a justiça e o acordo entre as tribos de Israel. De um lado, as 11 tribos que tinham terra. E de outro lado, a tribo de Levi que não tinha terra. A tribo de Levi olhava para as 11 tribos e dizia assim, ó: nós não temos terra, por isso nós não temos onde plantar. Se não temos terra e não temos onde plantar, é nosso direito que vocês nos deem a primícia da colheita. Por outro lado, tem as 12 tribos, as 11 tribos, aliás. E as 11 tribos dizem assim: nós temos terra. Poxa, a tribo de Levi não tem terra, porque eles se ocupam do sacerdócio, mas eles não têm terra, mas a gente tem que dar primícia. Do que a gente colhe, a gente dá a primícia para a tribo de Levi. Vejam que isso foi uma providência de Deus para Israel. Agora, trazer isso para a igreja está muito errado. Não se aplica à igreja. O que se aplica à igreja é o que está aqui. Em 1 Coríntios 9. Que nós vamos ler e interpretar. Vamos continuar a leitura. Olha o que diz aqui.
Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, ou seja, o sustento dos obreiros, dos pastores, dos evangelistas, devem vir do ministério. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, Paulo demonstra aqui com muita clareza que ele prefere sofrer o dano e não usufruir dos direitos que ele tem para não escandalizar os irmãos e para não pôr obstáculo a respeito da mensagem que estava sendo anunciado à igreja. Lá em Corinto havia uma controvérsia muito grande em torno disso. E por isso o apóstolo Paulo prefere não escandalizar e não criar obstáculo à pregação do Evangelho. Algumas pessoas nas igrejas por aí estão extremamente confusas com essa questão de primícia, de sustento de obreiro. E está aqui, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo deixa claro qual é o direito do obreiro e dá o exemplo com a sua postura, mas ele jamais autoriza ninguém a extrapolar nos direitos que tem. E qualquer outra forma de sustento tirada do Antigo Testamento e implantada na igreja vai sofrer um erro de interpretação muito grande, porque aqueles princípios foram adotados para o contexto da nação de Israel, para o contexto judaico. Amém? Então nós vamos aqui para o capítulo 10. Capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios. Vamos fazer a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar,
e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiceis as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Capítulo 10, ele inicia uma sessão de conselhos aos irmãos da igreja de Corinto, tratando do tema que também prevalece bastante na epístola. Desde o início a gente observa isso. Paulo combate